Olá, cá estamos nós novamente, né? Esse é o segundo dia de aula e vamos tentar fazer uma introdução ao conhecimento básico dos hormônios sexuais. Como eu falei para vocês, os próximos módulos eu abordarei um hormônio de cada vez. Os mais importantes, evidentemente que os menos importantes nós misturaremos, mas eu pretendo falar para vocês sobre a testosterona junto com a DHT, estradiol ou estrógenos, né, no geral, DEA e os seus derivados, a alopregnenolona, a progesterona, androstenediona, todos eles no caminho metabólico. Depois nós falaremos sobre as doenças associadas aos hormônios, enxaqueca, TPM. Depois disso nós falaremos sobre doenças associadas aos hormônios, só que com a falta, né? Seria, por exemplo, a andropausa, a menopausa e a adrenopausa. Também falaremos alguma coisa sobre cânceres que respondem a hormônios, endometriose, né, tensão pré-menstrual. Tudo isso faz parte da nossa abordagem no dia a dia. Na aula anterior vocês viram sobre o metabolismo de hormônios e eu mostrei para vocês alguns dados interessantes. Esse metabolismo de hormônio, vocês sabem, pode interferir, né, na ação desses hormônios. Nós veremos, por exemplo, cânceres associados a polimorfismos de sulfotransferase, exatamente porque eu tenho uma incapacidade de eliminação do produto. Mas não é porque você tem esse polimorfismo que com certeza você terá câncer. Você tem que ter fatores associados, né? Assim como, por exemplo, você poderá desenvolver cânceres que são responsíveis a hormônios, e o tratamento desses cânceres serão associados à sua capacidade de fazer o controle da metabolização periférica. Então você entendeu que nós temos papéis, por exemplo, da mitocôndria na metabolização de hormônios, não só na destruição, na oxidação, na hidroxilação, mas também na biossíntese. A uridinodifosfoglicuril-transferase na eliminação, a sulfotransferase, o citocromo P450, assim como a catecolamina-ortometiltransferase, e a glutationese-transferase, todos eles podem ter polimorfismos, todos eles podem alterar o seu caminho metabólico. Também vimos que nós temos derivados hormonais, metabólitos de hormônios, que podem ser ativos ou inativos, né? O fato é que nós temos um receptor para esses produtos e a ação do seu hormônio no receptor é que vai fazer com que haja uma resposta. A base de ação de disruptores endócrinos é exatamente alterar essa ligação do ativo com o receptor. Mas vamos conversar primeiro, né, sobre alguns dados interessantes. Por exemplo, o estradiol. O estradiol ele tem dois subtipos de receptores conhecidos, o alfa e o beta, apesar de que esses subtipos têm subtipos. O alfa e o beta se ligam a receptores de estradiol, o alfa e o beta são receptores de estradiol que se ligam ao estradiol e desenvolvem uma ação. Eles têm uma distribuição de localização e isso é importante para que haja o efeito, né? Então você tem esses tipos de receptores e pela configuração estrutural você tem moléculas que atuam nesses receptores de forma melhor ou pior. A molécula padrão é o próprio estradiol, que desenvolve uma ação que nós podemos considerar 100%. Então vamos supor que você no dia a dia, né, tem um receptor para estradiol e aquele receptor ele está presente no organismo que tem um nível ótimo de produção de estrogênio ou de estradiol. Evidentemente que o percentual de ocupação daquele receptor será o excelente. Se você coloca, por exemplo, uma molécula que se liga naquele receptor e não desenvolve um estímulo, porque o que é esse estímulo? Toda vez que o seu estradiol se liga ao receptor, vamos pegar um receptor nuclear, ele vai desenvolver um estímulo de transcrição de RNA que vai fazer uma proteína que vai responder com uma alteração fisiológica. Vamos supor que você tenha então uma molécula que se ligue naquele receptor, mas que não desenvolva que não tem essa habilidade de desenvolver uma transcrição. Isso tem a ver com reação química e mudança alostérica de proteínas. Mas se ele ocupa aquele receptor e não desenvolve uma ação, ele é um antagonista. Vamos supor que, por exemplo, ele ocupe o receptor e desenvolva 50% da ação do estradiol.
Se você tem o seu estradiol na produção máxima, essa ocupação e o desenvolvimento de uma reação 50% inferior vai dar a característica básica à sua molécula de ser um antagonista. Mas vamos supor que você tem muito baixo nível de estradiol. Aí liga lá no seu receptor estradiol uma molécula que desenvolve 50% do efeito do estradiol. Num ambiente onde você tem baixo nível de estradiol, essa molécula ela é o que? Estrogênica. Tudo tem a ver com a concentração do elemento principal. Por isso que eu digo para os meus alunos que no ambiente hiperestrogênico, a isoflavona, a genisteína e o ecol são antagonistas do estradiol, mas no ambiente hipoestrogênico eles podem ser considerados agonistas. Mas ele nunca será a molécula básica. Então você fala assim, eu trato fogacho com estradiol. Ótimo. Aí você muda para a genisteína. Você desenvolverá um resultado tão bom quanto com o estradiol? Muito difícil. Por quê? Porque a genisteína, por mais que ela queira, ela não é um estradiol. Então, assim, quando você vê o estradiol suficiente para melhorar fogacho, o efeito é bom, o efeito existe. Mas quando você compara a dose de genisteína para melhorar fogacho, a dose será algumas centenas de vezes do que a dose do estradiol. Outro ponto muito importante que nós discutimos na aula anterior é a aromatase. Então pegue você, por exemplo, um fogacho numa mulher pós-menopausa. Se a mulher pós-menopausa responde ao estradiol, beleza. Mas geralmente as mulheres que não respondem muito bem ao estradiol, você dá testosterona, o resultado é melhorado. Por quê? Porque muitas vezes, a disponibilidade do estradiol, na verdade, no local é associado não à presença ou à administração do estradiol, mas à presença de um pró-hormônio, testosterona, que será convertida pela aromatase, transformando estradiol, que vai levar ao efeito do estradiol no fogacho, por exemplo. Estudos mostram que quando eu somo a testosterona ao estradiol para tratar fogachos, o resultado é melhor. Mas estudos mostram também que num câncer de mama é R positivo, e quando eu falo R positivo é receptor de estrógeno positivo, a administração de testosterona é risco para hiperproliferação. Outro dado interessante com relação às interações de receptores é exatamente a sua distribuição, e a questão dos antagonistas, ou o que nós poderíamos chamar de modificadores. Hoje o pessoal não fala mais em antagonista e agonista, eles falam muito em SERMs, que são moduladores seletivos do receptor do estradiol. Esses moduladores seletivos de receptor de estradiol, eles modulam a intensidade do efeito, ou tem um efeito diferente do estradiol no seu receptor, apresentando benefício em algumas patologias. Nós não temos assim, eles foram desenvolvidos originalmente para algumas patologias, como por exemplo fogachos, osteoporose, mas quando você avalia os estudos, por exemplo, quando eu uso um disruptor endócrino ou um modulador seletivo, eu tenho algumas alterações no metabolismo que podem ser benéficas, que não sejam aqueles às quais eu desenvolvi o produto. Por exemplo, o haloxifeno, ele pode ser utilizado em câncer de próstata. Por quê? Porque no câncer de próstata eu quero modular receptor de estrogênio. Assim como, por exemplo, a isoflavona, por atuar em receptor beta, tem um efeito anti-inflamatório em cânceres de próstata, diminuindo a invasibilidade e agressividade em cânceres de próstata nos pacientes. Então, às vezes nós imaginamos que sabemos tudo sobre hormônios, e eu estou aqui para vocês exatamente falando que eu, nem ninguém, nós não sabemos tudo sobre hormônios. Por quê? Porque faltam informações. O dia que nós tivermos todas as informações publicadas na literatura, e esse dia, me desculpem vocês, acho que não chegará nunca, nós vamos ter uma filosofia do que eu sempre falo para os meus alunos: nós vamos fazer o que é possível. Ou seja, em TRH se faz o que dá, não se faz o perfeito. Não, alguém pode até falar que faz, mas não faz não. Me desculpem, porque não tem como. Não existe, faltam padrões. Eu falei para vocês na aula passada do índice de aromatase.
Ó, a minoria dos médicos usa o índice de aromatase para avaliar o efeito da transformação de androstenediona para estrona e testosterona para estradiol. Lógico que se a sua aromatase está muito alta em termos de atividade, quando você faz uma testosterona ou quando você administra uma testosterona, na verdade você também está administrando o estradiol. E se a conversão é muito elevada, você aumentará de forma intensa a produção de estradiol. E quanto mais estradiol você fizer, mais risco cardiovascular você terá, particularmente eventos tromboembólicos. Não será comum vocês notarem pacientes usando testosterona em dose alta e apresentarem eventos tromboembólicos. Isso pode acontecer por quê? Porque a aromatase está descontrolada. Se eu conseguir controlar a aromatase primeiro, eu consigo fazer uma reposição de testosterona de modo que ela não vá em grande quantidade para estradiol e forme testosterona e DHT. Ou existe um outro fator que ainda não se mede, que é o índice de 5-alfa-redutase. Todo mundo fala em 5-alfa-redutase, mas escuta, como é que eu posso medir a conversão de testosterona para dihidrotestosterona e saber se aquela cinética de conversão está perfeita? Nós não temos esse padrão. Existe um índice de aromatase baseado em incidência de doenças e eventos cardiovasculares, mas não existe um índice de 5-alfa-redutase associado aos mesmos eventos, ou até mesmo a hiperplasia prostática benigna, ou a mesmo a hiperandrogenismo. Às vezes eu me pergunto, será que a mulher com ovário policístico, ela não tem um alto índice de 5-alfa-redutase? Ela não converte muita testosterona para DHT? E se eu pegar e modular essa conversão, ao invés dela fazer DHT, eu pôr ela para fazer estradiol, será que eu melhoro o metabolismo dela? Se eu aumentar demais o estradiol, será que eu diminuo a ovulação? Se eu modular a aromatase a 5-alfa-redutase, será que não seria uma opção benéfica para diminuir a intensidade de efeito desses hormônios na mulher com ovário policístico? Né? A gente não sabe, na verdade. Por quê? Porque faltam informações. Eu às vezes fico meio perdido na linha de metabolização e não sei como abordar muito bem essas informações. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa com certeza absoluta: nós devemos ter muito cuidado com as informações que nós recebemos hoje. Devemos analisar à luz de um conhecimento prévio do metabolismo. Hoje a nossa conversa é sobre disruptores endócrinos. Nós temos no ambiente, nós fazemos isso sempre. Nós jogamos, eu sempre falo para meus alunos, nós jogamos um monte de coisa no ambiente, depois a gente descobre que aquelas coisas que nós jogamos fazem mal para nós. Você tem disruptores endócrinos químicos. Esse conceito químico é por quê? Porque nós fizemos eles. Então, quando você olha, por exemplo, um bisfenol A, quando você vê organofosforados, organoclorados, quando você vê os fitalatos, às vezes você pensa assim, poxa, nós aumentamos a produção disso no nosso dia a dia e depois nós temos que lidar com isso. Imagine você quantos anos nós usamos plásticos produzidos contendo bisfenol A e usamos para mamadeira, ou mesmo nós usamos e provocamos disrupção no metabolismo de hormônio em crianças ou recém-nascidos, e temos que conviver com isso. Existem disruptores endócrinos para todas as glândulas que nós temos. O nosso foco hoje aqui é o que? É ovário, testículo e adrenal. Mas, por exemplo, o bisfenol, ele causa uma disrupção endócrina no eixo da tireoide. Isso pode causar problema? Claro. Mas você fica pensando assim, pô, disruptor endócrino é aquilo que a gente fez e que está contaminando o nosso ambiente. Na verdade, não. Existem disruptores endócrinos naturais. Ou você acha, por exemplo, como a isoflavona da soja não deve ser considerada um disruptor endócrino? Claro que é. Ele se liga no receptor de estradiol e modifica o efeito. Ele é um modulador seletivo, como todos os disruptores endócrinos são. E os disruptores endócrinos administrados nas pessoas em momentos inadequados quer dizer, eu não sei se existe momento adequado para dar um disruptor endócrino, né? Talvez em alguns tipos de câncer, mas eles vão fazer o quê? Vão alterar o funcionamento das suas glândulas, alguns imprimindo um conceito epigenético. E, por exemplo, o contato com alguns disruptores endócrinos no útero da sua mãe pode fazer com que você se comporte de forma diferente.
Por exemplo, isoflavonas. O contato excessivo com isoflavonas no período da sua produção hormonal é muito baixa e dentro da sua mãe leva você, menina, a se comportar de uma forma diferente. As mulheres geralmente vão preferir jogar jogos masculinos. Isso não quer dizer que ela vire um indivíduo, sei lá, um homossexual. Então isso não quer dizer isso, mas quer dizer que há uma mudança no comportamento. E essas mudanças comportamentais causadas pelos disruptores endócrinos são muito avaliadas como risco à saúde. Então você tem alterações e nós temos disruptores endócrinos no nosso corpo todo. Pega um natural e altamente problemático, o cádmio. O cádmio é um disruptor endócrino que deve ser considerado como uma ameaça à saúde humana. Mas o cádmio também causa outras alterações além da ocupação do receptor de estrogênio. Então nós vivemos num ambiente onde existe um equilíbrio no nosso organismo. E originalmente, o que acontece com você? Os seus hormônios ou seus disruptores endócrinos agem de uma forma muito parecida. Entra na sua célula, liga a um receptor, que é um prolongamento do núcleo, e desenvolve uma transcrição de RNA, fazendo com que você faça uma síntese proteica. Então o disruptor endócrino, ele interfere nesse mesmo caminho do hormônio. Ele é capaz de ligar naquele receptor do hormônio e desencadear uma reação. Essa reação pode ser boa, essa reação pode ser ruim. Na verdade, quando você tem um hormônio normal, homogêneo no seu corpo, o contato com o disruptor endócrino sempre vai dar problema. Mas vamos projetar a presença de um disruptor endócrino no ambiente hiperhormonal. O nível de efeito vai ser muito baixo. Mas vamos projetar, lembra do conceito que eu falei de agonismo e antagonista? Pois é. Então imagina você, e vamos pensar assim, você tem um auditório lotado e uma porta para sair. A hora que vai todo mundo sair, todo mundo vai passar pela mesma porta, então a concorrência vai ser maior. Então encare a ligação do hormônio com o receptor como esse sistema da porta. Quanto mais ligante, quanto mais diferentes ligantes houverem, menos ligação do disruptor endócrino haverá. Então no ambiente, vamos pegar um bisfenol A, no ambiente hiperhormonal, estrogênico, o bisfenol A vai se ligar em quantidade menor. Mas se você tem um ambiente hipohormonal ou hipoestrogênico, o bisfenol vai se ligar numa quantidade maior. Por isso que a suscetibilidade aos disruptores endócrinos é maior em fases da vida onde os seus níveis hormonais são baixos. Isso inclui aonde? Principalmente na sua infância. E aí você tem o que? Um produto que vai alterar o seu metabolismo exatamente naquele momento em que o seu corpo programou para você para não ter aquela alteração no metabolismo, que é o efeito do disruptor endócrino. Os conceitos são bastante interessantes. Às vezes você pensa assim, então quer dizer que num pré-adolescente o efeito do disruptor endócrino será pior? Geralmente sim. Quando você vê o efeito do disruptor endócrino num adolescente, num pré-adolescente, na maior parte das vezes o contato que causou aquela alteração foi um contato recém-nascido ou mesmo uterino. Então os disruptores endócrinos são ameaça principalmente ao desenvolvimento neurológico. Então quando você avalia, por exemplo, existem vários tipos de disruptores endócrinos, por exemplo, que altera receptor de estrogênio, que se liga a receptor de androgênio, de progestágenos, tireoide, T3, hipotálamos e pituitária. E os disruptores endócrinos do ponto de vista químico são, aqui eles falam claramente disruptor endócrino químico, nós temos que diferenciar isso aí. Porque, por exemplo, uma isoflavona da soja é um disruptor endócrino, o ECOL é um disruptor endócrino, assim como o secoisolariciresinol, presente na linhaça, é um disruptor endócrino, porque eles ligam no receptor, particularmente do estrogênio. Então o que são os disruptores endócrinos? São produtos químicos que interferem com a ação biológica de hormônios. Agora, ele pode bloquear, mimetizar ou simplesmente deslocar, ou mudar a ação desses hormônios por mecanismos alterando o caminho natural. Ou seja, ligação química, Então, e se você considerar o conceito, essa variedade de outros metabolismos pode ser um inibidor de aromatase e um inibidor de 5-alfa-redutase.
ou um alterador de ativação de enzimas 17-beta-hidroxisteroide deshidrogenase. Então, quando você vê o conceito de disruptor endócrino, ele vai muito além do que a gente fala de bisfenol A, fitalatos e policlorinados ou polibrometados. Ele envolve, então, se você for analisar por esse conceito aqui, uma finasterida é um disruptor endócrino, uma flutamida, uma isoflavona, o chá branco, a galactocatequina, nesse conceito é um disruptor endócrino. Aí você fala assim, não, eu estou preocupado com o bisfenol A. Tudo bem, é o que você sabe. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque veja só, o meu conceito é, naturalmente, nós somos um punhado de reações químicas acontecendo num tubo de ensaio que é o nosso corpo. Qualquer coisa que você coloque lá que possa interferir nessas reações químicas, podem trazer problemas para você, ou benefícios, né? Então, nem sempre o disruptor endócrino é aquele indivíduo que faz uma coisa ruim. Um tamoxifeno, um anastrozol, um letrozol, que são usados para tratar câncer de mama, são disruptores endócrinos? No conceito da palavra, sim. Nós tratamos os disruptores endócrinos como um indivíduo ameaçador, mas nós temos que analisar que eles podem ser utilizados para tratamento. Então, a primeira coisa que eu penso e gostaria que vocês tivessem nessa nossa relação dessas aulas, são 9 aulas, né, que nós vamos ter, é que nós tenhamos a mente aberta para os conceitos, né? Tá bom? Então, o que acontece com o disruptor endócrino? Então, você tem o seu produto natural, né, o seu, sei lá, o seu estrógeno, o seu qualquer outro produto. Não precisa ser o estrógeno, pode ser qualquer outro produto. Aqui você tem o que? O disruptor endócrino. E o que ele faz? Ele simplesmente pode deslocar, antagonizar, se ligando ao produto, não desenvolvendo uma ação ou desenvolvendo uma ação excessiva, mimetizando, alterando o caminho metabólico desenvolvido naturalmente, ou seja, alterando o caminho natural da reação entre o seu agonista natural com o seu receptor. E aí o que você tem? Né? Um bloqueio da atividade de moléculas endógenas. Você pode ter o efeito agonista ou você pode ter um efeito antagonista. Então o conceito é além do que eu estou bloqueando só. O conceito é, eu posso bloquear e não ter o efeito, e eu posso bloquear e ter o efeito além daquilo que eu estou esperando. Isso é uma alteração do caminho natural do efeito do hormônio no seu receptor. E os disruptores endócrinos, não importa por qual forma eles o façam, eles alteram o caminho natural da resposta da ligação do produto ao seu receptor. E aqui o que você tem, né? Você tem o que? O disruptor endócrino ligando, assim como o seu produto natural fazendo a ligação, e a mesma coisa, né? Mudando o seu caminho de sinalização de hormônio. Assim como seus produtos hormonais, os disruptores também podem fazer aquelas coisas do tipo assim, eu vou ligar no receptor que está dentro da célula, eu vou ligar no receptor que está fora da célula, ou o receptor não nuclear. Então a disrupção do efeito, quando você fala de um produto que altera o caminho na ligação com o receptor de estradiol, nem sempre é essa ligação que desenvolve uma transcrição de DNA para um RNA e a transcrição do RNA para fazer uma proteína. Muitas vezes você pode ter feito em outros locais, né? Então os disruptores endócrinos, por exemplo, podem ser problemáticos, por exemplo, para a saúde da mulher. Então pega aqui, ó, flavonoides, fitalatos e vários fenóis modificados, inibindo ou alterando o caminho das sulfotransferases, que é o que? São enzimas de eliminação. Você lembra da aula anterior? Por isso que eu fiz aquela aula antes dessa. Ou até mesmo anastrozol, hexamestane, formestane e letrozol, diminuindo ou bloqueando a aromatase, diminuindo a conversão de testosterona para estradiol, causando uma disrupção endócrina. O processo inflamatório é um disruptor endócrino? Não é. Então imagina você um processo inflamatório que vocês viram na aula anterior, um aumento de citocinas inflamatórias, aumentando a atividade de aromatase, aumentando a conversão de testosterona para estradiol. Está errado aqui, né? Olha só, é estradiol, não é estrona. O que vai ser convertido da estrona primariamente é a androstenediona. Eu tô ficando chato, né, gente? Eu fico achando essas coisinhas. À medida que a gente vai ficando velho, eu acho que a gente vai ficando mais chato. Mas aqui, se tivesse escrito estrogênio, seria mais perfeito. Mas vamos mudar a cabeça nossa, né? Então, por exemplo, uma inflamação é um disruptor endócrino? Claro que é.
Uma inflamação aumenta a atividade da aromatase, e essa atividade da aromatase aumentada vai aumentar a conversão de testosterona para estradiol. Automaticamente você vai ter menos testo e menos DHT, que é a dihidrotestosterona, e mais estradiol produzido, vai alterar o seu metabolismo. Assim como, por exemplo, fitalatos e flavonoides, e vocês sabem disso, ou fenóis modificados, vão mudar o caminho das SULTs, sulfotransferases, praticamente a SULT 1A1 e a SULT 1A3, alterando a detoxificação da sua estrona, né? E aí você pode ter que um aumento ou uma diminuição da estrona circulante, ou um aumento ou uma diminuição da estrona intracelular. Geralmente eles fazem o que? Eles inibem, então você acumula a estrona intracelular. E aí você tem o que? Ainda uma esteroide sulfotransferase que vai quebrar, né, essa ligação da estrona sulfato, e a estrona vai entrar na célula e ela vai ter o seu efeito. E aí você vai ter o que? Moléculas, né, que vão bloquear ou inibir a conversão de estrona para estradiol. Olha só, benzofenonas e derivados da cânfora são disruptores endócrinos? São, eles inibem a 17 beta-hidroxisteroide deshidrogenase. E isso vai fazer o que? Uma estrona é menos ativa do que um estradiol. Então vai ter o efeito hipoestrogênico. Ou aqui, né, os próprios fitalatos e os próprios fenóis, polifenóis e flavonoides, mudando a atividade da sulfotransferase, diminuindo a eliminação tanto de estrona quanto de estradiol, causando acúmulo do produto na célula. Aí você vai falar assim, poxa, então quer dizer que se eu consumir muito flavonoide, eu posso estar usando ele pode estar alterando o meu caminho metabólico? Sim. Agora vamos imaginar você pensa assim, nossa, eu tenho um câncer de mama. Você para pensar que você tem um câncer de mama, é R positivo. Aí você pensa assim, eu vou usar muito flavonoide porque ele tem efeito anti-inflamatório e antioxidante. Beleza, mas lembra que ele vai inibir a sulfotransferase, vai acumular estradiol dentro da sua célula. Aí minha pergunta é, qual vai ser o benefício final? Acumular estradiol na sua célula é bom ou é ruim? Ter o efeito anti-inflamatório é bom ou é ruim? Qual que é o nível de atividade que pode influenciar na sua vida? Ou mesmo o consumo de fitalatos, flavonoides e outros fenóis. Mudando o efeito, a atividade da SULT, você vai ter acúmulo do produto. A sorte nossa é que a via de eliminação não é só essa. Você tem a uridinodifosfoglicurioniltransferase, e você tem a glutationase-transferase, você tem a oxidação do citocromo CYP450, e você tem a CONT, que é a catecolamina ortometiltransferase, que são opções metabólicas. Mas vamos supor que você tenha problemas e você pode aumentar esses problemas fazendo essa alteração. Então, na nossa cabeça, disruptores endócrinos pode ser um derivado da cânfora, pode ser uma benzofenona que é muito comum em filtros solares, pode ser, por exemplo, um flavonoide que você consome, por exemplo, a asperidina da maçã, da laranja, pode ser um fitalato derivado do metabolismo derivado da produção industrial, pode ser um medicamento, né? E esses disruptores endócrinos vão se ameaçar onde? Olha, você tem o neurodesenvolvimento, a atividade da tireoide, a mama, né? O feto, que é o alvo mais importante, não vou dizer mais importante, é o mais estudado. O metabolismo do endométrio, você pode ter aumento, né, de endometriose, por exemplo, até câncer de endométrio causado por disruptores endócrinos, e o metabolismo ovariano. O que nós temos que fazer? Computar tudo e avaliar. Geralmente, se você tem alguns polimorfismos, você vai ter problema. Então, disruptores endócrinos são, por exemplo, ameaça ao seu sistema nervoso central. Inseticidas, como o DDT, piretroide, organofosforados, herbicidas, fungicidas, metais pesados, chumbo, por exemplo, derivados do estanho, cádmio, bisfenol A, que é um disruptor endócrino na área de hormônios sexuais, produtos químicos, né, PCBs, que são PCBs e PBBs, né, fitoestrógenos. Fala, mas peraí. Fitoestrógenos também podem mudar o comportamento das pessoas? Podem. O que nós não sabemos é a intensidade dessa mudança. Então, outros produtos que têm essa atividade, por exemplo, dioxinas, né, que você encontra muito na casca da laranja, alguns produtos, vamos passar aqui. Os disruptores endócrinos, quando você avalia quimicamente eles muitas vezes têm a estrutura muito parecida com o próprio estradiol.
Vamos pegar um produto que é o dietilestilbestrol. Você pode olhar que a aparência é muito grande. Ou o DDT, o dicloro de feniltricloretano, que foi usado como pesticida durante muito tempo, né? Ou o bisfenol A. Olha aqui o bisfenol A. Quando você vê essa estruturinha aqui, você fala assim, puta merda, é a cara do estradiol. Esse ponto aqui é o ponto de ligação. Vocês viram na aula passada? Olha aqui, e outra coisa, né? Ele faz para lá e faz para cá. O que ele é? Um bisfenol. Então o bisfenol ele pode ligar nesse receptor. E olha aqui que essa cara é muito parecida com o dietilestilbestrol. Mas ele está aqui na genisteína, ele está aqui no nilfenol, ele está aqui no octilfenol e está aqui também no licritigenina. Por quê? Basicamente essa estrutura química aqui é a estrutura associada à ligação desse produto. Então ele vai ligar e vai desenvolver uma resposta. Uma resposta que pode ser menor, maior ou que pode ser neutra. Uma resposta neutra diminui o efeito do estradiol. Uma resposta que seja pequena, num ambiente hipoestrogênico, vai desenvolver uma resposta. Isso é ruim. Numa resposta baixa, também vai ser ruim. Então imagina você que a disrupção do caminho metabólico dos disruptores endócrinos não é simplesmente ele se ligar e desenvolver uma alta atividade ou ligar e desenvolver uma baixa atividade. Por exemplo, a genisteína, ela liga preferencialmente no receptor beta do estradiol. E esse receptor beta do estradiol, ele vai se ligar e vai desenvolver algumas alterações. Hoje nós sabemos que o efeito das isoflavonas da soja é associado à etnicidade, à raça, né? De onde você vem. Caucasianos respondem de forma diferente a afro-americanos. Isso é verdade. Então o efeito é diferente de acordo com a raça. Você tem os agonistas, né? Então quando você vê aqui, olha aqui, DHT, né? DHT e essa molécula aqui que é um derivado do octilfenol, é um polibrometado, né? Quando você vê aqui, ó, polibrometado, né? Ele podia ser um policlorinado ou policloritado ou clorado, né? Os termos variam bastante. Aqui você vê a forma da testosterona e quando você analisa qual que é a forma, a testosterona é o pró-hormônio, a DHT é o hormônio. A diferença? Esse hidrogênio aqui, ó. E aí você tem o que? Esse produto funcionando como disruptor endócrino e atuam no mesmo lugar. Eles são agonistas. Aqui eu tenho o que? Eu tenho os antagonistas dos hormônios sexuais, particularmente a testosterona. Ó aqui o bisfenol A, né? Então você tem, por exemplo, a DHT, né, que estava lá atrás, vocês viram. Aí você tem as moléculas, por exemplo, como derivados fitalatos, né? E aí você tem o que? A estrutura química dos produtos. E pode ver que basta que você tenha um anel fenólico aqui, um anel catecol, para que o produto se ligue no receptor, né? A exposição, né, ao seu disruptor endócrino, no momento que eles chamam de janela de suscetibilidade, isso tem vários fatores associados, né? Para mim o fator principal é o próprio nível de hormônios que você tem no seu corpo. Se for baixo, a sua janela de suscetibilidade é maior. Ou pode ser, por exemplo, na fase inicial da vida ou na fase final da vida, que são os momentos em que nossos hormônios sexuais geralmente caem bem. E ele faz o que? No momento inicial da vida, ele faz uma programação mudando tá errado aqui de novo, né? Epigenética, né? Na verdade. Então ele faz uma mudança epigenética nas suas células, aumentando a suscetibilidade a doenças, né? Ele pode alterar o desenvolvimento do órgão-alvo, no cérebro, por exemplo, alterando o comportamento, aumentando riscos de comportamento alterados. Por exemplo, aumentando o risco de hiperatividade, né? Mas só que como você tem um nível de hormônio específico, às vezes os disruptores endócrinos eles dão efeito diferente na mulher ou no homem, ou no XX e no XY, né? Então você tem o que? Os hormônios eles originalmente direcionam um crescimento por metilação de estonas, fazendo com que a sua célula-tronco tenha um comportamento diferente de quando você é submetido a um disruptor endócrino. Então imagina você que o contato com o disruptor endócrino, uma célula-tronco sua, ele pode fazer com que a sua célula-tronco comece a se comportar de forma diferente, alterando o padrão de metilação do DNA, onde você teria um desenvolvimento ou um crescimento normal, você vai ter o que? Uma disfunção. Não vou dizer que seria normal, mas vai ser diferente, hein? Isso vai ser ruim para você. Eu acho que vai ser, né? Na verdade não acho não, nós todos temos certeza que será. Então esse é o papel dos disruptores endócrinos. Eles atuam na nossa vida no dia a dia, mas o papel mais importante para mim é o efeito dele exatamente na mudança da expressão
na mudança epigenética, que pode levar você a ter complicações, né, no futuro. Basicamente, né, no cérebro indiferenciado, ele é basicamente feminino. Então você homem, ou você que se acha homem, no fundo, né, se você não tivesse o estímulo da testosterona, você seria mulher, né? Pensemos como mulher. Então olha só que Deus fez o universo com um pensamento básico feminino. A testosterona fetal transforma o seu cérebro para uma estrutura masculina, né? Agora, olha que coisa estranha. Em roedores, pelo menos, a testosterona transforma a estrutura do seu cérebro masculino via conversão para estradiol, via aromatase. Então, no fundo, você é macho porque você teve estradiol na cabeça quando você estava diferenciando a sua cabeça, o seu cérebro, né? A alfa-fetoproteína previne a maturação, a masculinização das fêmeas, né? Mas se você muda o caminho de aromatase, você muda o perfil de maturação sexual ou a tendência comportamental da sua cabeça. Então imagina você que esse nível de contato com o estradiol, né, no cérebro diferenciado, via ativação da aromatase, vai fazer com que você desenvolva um cérebro masculino. Se você não tivesse contato, você vai desenvolver um cérebro feminino. Agora olha só, disruptores endócrinos mudam essa ligação do estradiol com seu receptor, e disruptores endócrinos mudam a ação da aromatase. Se o seu disruptor endócrino atravessa de uma forma belezinha a sua barreira a sua barreira placentária e depois a barreira hematoencefálica da criança, e danou-se a vida. Está tudo mudado, né? E você tem que considerar também o que? A enzima aromatase CY, a enzima aromatase, que é uma enzima do citocromo P450. Então, a determinação, os disruptores endócrinos podem alterar, né, a determinação da maturação do cérebro. Para que lado vai? Para um cérebro feminino ou um cérebro masculino? Não estou falando da homossexualidade. Os estudos desse até 2011 eram muito bem feitos em ratos, né? Então, olha só, imagina que provavelmente o contato, né, durante a semana da gravidez, então pelas semanas da gravidez, você tem o que? O contato com os disruptores endócrinos, e aqui mais ou menos na 15ª semana, você está mais susceptível, porque você está fazendo a diferenciação do comportamento, 15ª semana, do seu cérebro, né? Se você tiver um contato com o disruptor endócrino nessa fase da vida, acredite-se que ele vai dar mais problema para você. Então a janela de suscetibilidade, né, da sua programação genética de diferenciação sexual, provavelmente acontece ali mais ou menos aonde? Na formação do testículo, o efeito dos hormônios, aqui da 7ª à 8ª, para mim da 8ª até a 15ª semana. Mas não especificamente no desenvolvimento da genitália, mas especificamente no desenvolvimento do comportamento, né? Então essa janela de oportunidade a partir da 8ª semana de gravidez é uma janela onde você não deve, ou pelo menos pressupõe que você não deva ter um contato com disruptores endócrinos em grande quantidade, porque isso pode alterar o que? O caminho de maturação sexual cerebral, fazendo uma programação genética. Como vocês devem ter notado, os alunos que já estão me seguindo há muito tempo, essa aula é parte da minha aula de gravidez, né? Juntando tudo. E o que ele pode fazer nessa alteração, né? O disruptor endócrino. Então, o comportamento sexual, né? O comportamento maternal, agressividade, função motor, função sensorial, estresse, função cognitiva, aprendizado e performance, função, diferenciação sexual e o comportamento em termos de brincadeiras, né? Nós sabemos hoje que o contato com isoflavonas durante a gravidez, durante o período de crescimento, né, o feto, faz com que a menina tenha mais tendência a brincar com brinquedos masculinos. Essa é uma realidade.
Mas isso tudo não quer dizer que você não possa ter uma. Eu não estou falando aqui, e isso não diz que você será um homossexual se você tiver contato com o disruptor endócrino. Porque nós temos que levar em consideração que isso tem que ser um contato excessivo, né? E que o seu sistema de detoxificação esteja alterado. Então olha que interessante, né? Você tem até uma mudança no que eu falei na aula passada, na lateralização do cérebro, né? Desenvolvimento de um cérebro mais assimétrico. Então você tem, por exemplo, alterações do cérebro feminino e masculino em roedores e humanos. Isso pode ser alterado por disruptores endócrinos, né? Então o comportamento, né? Então, por exemplo, pega o cérebro feminino que tem mais matéria, cinzenta, né? Você fala, oh, mas espera aí, isso é verdade? Não, isso é uma verdade. O homem tem um percentual maior de matéria branca, né? Ou seja, na verdade a matéria cinzenta são as células, né? O núcleo, aquela parte toda, por isso que ela é dessa cor. E a matéria branca é mais a questão dos axônios e tudo mais, né? Mas você pensa assim, mas há uma diferenciação? Então o disruptor endócrino muda exatamente esse perfil de distribuição de células no cérebro, né? E alguns disruptores, né, eles funcionam em vários níveis. Mas vamos imaginar, por exemplo, que fatores, né, ambientais e fatores fisiológicos, e aqui você vê particularmente a nutrição, o gasto de energia e o estresse, assim como fatores ambientais como fotoperíodo e temperatura, alteram o seu funcionamento cerebral, né? E aí você tem o hipotálamo liberando o GNRH, fazendo com que a pituitária libere LH e FSH, que vai nas suas gônadas e estimula a produção de hormônios. Aqui no caso o LH, estimulando os seus testículos, estimulando células de Leydig a fazer testosterona, que faz um feedback negativo aqui, diminuindo a própria liberação de GNRH e consequentemente de LH, fazendo o que a gente chama de autocontrole. O que pode mudar? Por exemplo, dioxina, PCBs, chumbo, DDT, DDE, PCBs e fitalatos podem fazer o que? Uma mudança desse equilíbrio de controle. São fatores ambientais, e aqui tirando, vamos supor, por exemplo, o nosso famoso chumbo, né, que a gente considera ele ambiental, o restante são produtos químicos que mudam o seu comportamento, alterando o eixo hipotálamo pituitário gonadal, né? Isso é um disruptor, um trabalho do disruptor endócrino. Voltando aqui, né, só que especificando especificando o estradiol. Vocês notaram que o momento mais importante do curso, que para mim é muito importante ter esse pré-contato com vocês, que é a abertura, eu ando resfriado, né? Eu raramente tenho resfriados, mas quando eu tenho bem feito, né? Tipo assim, eu geralmente fico uma semana, algumas vezes até mais, mas é muito raro, né? Eu me suplemento, tento me suplementar da maneira perfeita, mas às vezes chega alguma cepa, alguma bactéria nova, algum vírus novo que é muito virulento. E isso causa problemas, mas desculpem, faz parte da nossa humanidade, né? Então o disruptor endócrino, por exemplo, aqui no receptor de estrogênio dentro da sua célula, ou o disruptor endócrino no receptor de estrogênio na sua membrana, todos eles vão alterar, né, o seu caminho bioquímico. Como eu falei para vocês, ele compete com o hormônio normal e pode ter um efeito maior ou menor, depende do tipo de disruptor endócrino que você tem ligando no seu produto, né? Alguns têm uma potência estrogênica maior do que o próprio estradiol, e isso faz com que a sua célula tenha uma hiperatividade, tenha uma hiperresponsividade estrogênica, né? No ambiente nosso, você tem vários disruptores endócrinos, né? Você tem, por exemplo, medicamentos, plásticos, contaminantes ambientais, a própria dieta. Você fala assim, mas a dieta, claro, flavonoides não são disruptores endócrinos. Vamos parar de pôr a culpa no bisfenol A, vamos parar de pôr a culpa só nos produtos, mas também não vamos nos desesperar, né? Existe o efeito? Existe, né? Isso vai fazer o que? Período crítico.
né? Período crítico é o momento onde primariamente o hormônio está funcionando, ou está muito baixo ou está funcionando numa diferenciação importante. Por exemplo, a vida intrauterina da oitava semana para frente, na oitava semana, aquele período crítico, né, da oitava semana, após o nascimento, na puberdade, não no adulto. Para mim, se você for olhar aqui, o período crítico é a vida inteira, né? No velhinho, eu acho, na minha concepção, tem um período crítico pior. Os efeitos, né? Você tem alteração do seu comportamento sexual, será um comportamento sexual dimórfico, alteração na reprodução e neurodesenvolvimento. E o mecanismo é esse aqui que você sabe: mudança de ação, mudança de caminho de efeito natural de hormônios que estão no seu organismo. Aumento de metabolismo, alteração de receptores, sensibilização de substratos, mudança de caminho hormonal. Os disruptores endócrinos também são associados a outros fatores, por exemplo, a obesidade. Então você pode ter, por exemplo, seus vários disruptores endócrinos, e aí você fala assim: mas o disruptor endócrino ele vai atuar só no hormônio. Às vezes não. Às vezes você vai ter um produto que atua em PPR alfa, beta, gama, o receptor RXR, o receptor de FSH, o receptor de aromatase, de estrogênio ou de androgênio, e você tem aqui, né, os fitalatos, o BPA, tiazolidinedionas. Se você for olhar no fundo do conceito, né, o que não é o disruptor endócrino? Então você pensa, uma finasterida uma tiazolidinediona pode ser? Pode, né? Então ele pode atuar em sensores metabólicos, ele pode alterar o equilíbrio de balanço energético, aumentando, por exemplo, o estradiol, no excesso de conversão energética você vai ter a obesidade subcutânea, né? Alteração, por exemplo, em PONC, CCK, neuropeptídeo Y, né? Tudo isso alterando o nível, mudando o caminho do eixo hipotalamo hipofisário tiroidiano ou hipotalamo hipofisário adrenal, aumentando os níveis de ação, aumentando o risco de obesidade. E aí você tem tiocarbanatos, que são inseticidas, tiazolididionas, fitoestrógenos, antidepressivos, fitalatos, né? É uma coisa bem complicada. Então, quando você, por exemplo, tem também o estanho, né? O estanho tributina, em doses baixas, né? O efeito no receptor co-irmão de ação RXR e PPR gama, alterando a expressão de genes, aumentando a expressão de genes adipogênicos, aumentando a obesidade. Ou fitalato, ou esse produto do estanho também, aumentando, fazendo uma mudança na conversão de cortisol e cortisona por alteração da função da 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Ou também a conversão de testosterona para estradiol, né? Fazendo uma inibição ou fazendo um estímulo, aqui inibindo, aqui estimulando. É lógico que no nível de alteração metabólica a repercussão crônica vai ser complicada, mas aqui se fala na adipogênese, né? Ou dentro do útero da tua mamãe, você está lá aqui dentro, a sua mãe ingerindo disruptores endócrinos, né? Você tem a exposição da mãe, que vai levar a uma exposição da criança, que vai, né, ter um efeito na criança, e aí você vai ter o que? Mudanças epigenéticas, né? Mudanças epigenéticas que vão resultar em alteração no comportamento da criança e todo aquele processo de mudança no neurodesenvolvimento. Então olha só que coisa legal, né? Que coisa legal você falar assim: Henrique, isso não é legal. Mas, bom, talvez não, né? Mas imagina aqui os seus hormônios sexuais, né? Vocês vão ouvir falar muito na quispeptina, né? Se você for olhar o pé da palavra, seria uma proteína associada ao beijo, né? É o batismo que eles deram para a quispeptina. Eu estudo a quispeptina, mas eu ainda não cheguei ao ponto de falar, eu vou dar uma aula sobre quispeptina, mesmo porque não tem como a gente aplicar isso hoje, né? Tipo assim, aumentar ou baixar a quispeptina no corpo. Pelo menos que eu conheça, não. Mas imagina você, em ser humano, né? Os seus disruptores endócrinos. E olha aqui o bisfenol A, ele está em quase todos, né? Mas olha que a gente tem ainda também, não fica atrás, nem os PCBs, né? O bisfenol policlorinados, alterando o comportamento hormonal, mudando o ciclo de ovulação, né? Aquela relação que nós vamos estudar na gravidez. Estrógeno, progesterona, aquela mudança que vocês viram na aula passada, alteração do estradiol, aumento da progesterona, mudança do LH, o ciclo associado à ovulação e à gravidez. A alteração
há mudanças, né? Olha aqui uma avaliação interessante, onde eles fizeram nos Estados Unidos, né, dos vários disruptores endócrinos, né, e o seu potencial de ação nas mulheres americanas, né? Então as mulheres americanas, elas têm, né, um contato muito elevado com esse produto. Olha, com fitalatos. Então quando você olha, 100% das mulheres americanas têm contato com fitalatos, né? Isso é preocupante, né? E bisfenol policlorinados, 100%, né? Polibrometados, 100%. Pesticida organoclorado, 100%, né? É uma coisa a se preocupar. É de 2012, não sei se mudou muito para cá, mas quando você expõe na fase de gravidez ao disruptor endócrino, você geralmente tem, pelos estudos, né, algumas mudanças, né, na criança. Por exemplo, você tem alterações no andamento da sua gravidez, e aqui particularmente a hiperatividade em meninas, né? Aqui você tem alteração pelo chumbo de metilação do DNA, né? E aumento de respostas que parecem alergia ou like alergia, né? O mercúrio, alteração no desenvolvimento e mudança na função cognitiva. E os polibrometados, né? Parto prematuro, baixo peso ao nascimento, né? Alteração no neurodesenvolvimento, bisfenol policlorinados, né, que são os PCBs, redução do QI, aumento de massa, ou seja, engorda, e desordem de atenção e hiperatividade, seria uma alteração comportamental. E os polifluorados, né, alteração, redução do peso ao nascer. Percloratos, alteração da função imune. Pesticidas, né, crescimento fetal, cânceres nas crianças, câncer testicular aumentado, neurodesenvolvimento alterado. Fitalatos, que são disruptores endócrinos, né? São, aliás, associados homossexuais, redução, os meninos que são expostos a fitalatos, eles não gostam muito de jogos masculinos, né? A distância anogenital encurta, a idade gestacional, ou seja, você encurta o tempo da gravidez, e causa uma alteração no neurodesenvolvimento em meninas, né? Ou tolueno, que você tem contato aí hoje, porque todo mundo tem carro e usa gasolina, diminuição do tamanho e do peso fetal. Então, basicamente, eu coloquei aqui para vocês uma lista associados a, vamos pegar só hormônios sexuais, né? E o tipo de produto que pode alterar o caminho. Então você pensa assim, pesticidas, fitalatos, derivados de plásticos, polialogenados, que aí seria policloretados, polibrometados e polifluorados. Todos eles atuam em receptor de androgênio, alterando o desenvolvimento sexual masculino, ou o desenvolvimento sexual feminino, alquifenóis, BPA, que é o bisfenol A, dioxinas, furanos, hidrocarbonetos halogenados e metais pesados. Também é altamente problemático para a mulher grávida que tem uma filha, né, que engravida com uma criança do sexo feminino. Então você pega aqui a progesterona, né, que altera o desenvolvimento sexual feminino, fungicidas, herbicidas, inseticidas e o bisfenol A, né, todos eles influenciando esse caminho. Aqui o desenvolvimento, né, a indução de doenças associadas ao desenvolvimento, por exemplo, alteração, câncer de mama e próstata, o bisfenol A, endometriose, dioxina e os bisfenóis policloretados, né, ou policlorinados, como está na literatura, infertilidade, né, estrogênios, pesticidas, fitalatos, diabetes e síndrome metabólica, o bisfenol A, puberdade precoce, o estrógenos e o próprio bisfenol A, obesidade, pesticidas organoclorados, estanhos orgânicos e BPA. Então você tem várias alterações, né, que você pode ter com relação ao desenvolvimento ou doenças aqui particularmente associadas aos hormônios sexuais. E aí você fala assim, mas e aí? E aí você tem um monte de produto onde você associa desde produtos que são considerados disruptores endócrinos, mais alteração comportamental e até dietética, associados ao índice obesogênico, né? Ou seja, o risco de você ser obeso é maior. Então você tem uma lista de produtos que são capazes de fazer essa disrupção endócrina se você aumentando o seu risco de ser obeso. Ou moléculas, né? A puberdade, alterando a puberdade em garotas, né? Então você tem várias moléculas que podem alterar, né, esses caminhos, né, até
Tem alguns estudos com algum fitoestrógeno, aqui você tem o Phoenicum vulgare, né? Mais fitalatos, polibrometados, policlorenados, dioxina, todos eles funcionando como disruptores endócrinos. Aqui você tem um estudo, uma relação de produtos que alteram, aqui apenas alguns em humanos, né, mas um só, né, problemas no desenvolvimento da gravidez, o bisfenol A, mas em animais você tem toda essa lista de produtos com inúmeros problemas que eles podem causar, né. Então, a antagonista, né, de vários disruptores endócrinos ao estrógeno, né, ao receptor ER ou AR. O ER é o estrógeno, o AR é o andrógeno. Então você tem diferentes caminhos, você tem agonistas e antagonistas. Você pode ver aqui que tem alguns produtos, né, como o metoxiclor, que ele é agonista em alguns momentos, antagonistas em outros, tanto do estrogênio quanto do androgênio, né? Então o bisfenol, como os estrogênios e androgênios são muito parecidos, raramente há uma separação de efeito de moléculas que contaminam, né? Então um que atua num receptor pode atuar no outro, porque a parecência é muito grande em termos de estrutura metabólica, né? Eu não sei se vocês já pararam para ficar olhando as moléculas do estradiol e da testosterona, assim como da DHT, elas são parecidas, né? Não seria difícil a gente imaginar que um produto como o DDT, de clorodifeniltricloretano, pudesse funcionar, né, nos seus dois receptores. Aqui os dois agonistas, mas ele pode ser o PCB, que é o bisfenol policlorinado, ele pode ser agonista do AR e agonista do AR. Então é por estrutura química, né? Aqui alguns que têm um efeito no testículo, diminuindo a esteroidogênese na célula de Leydig, por exemplo, PCBs, né, dieldrin, fitalatos, esse é um inseticida, né? Cipermetrina também é um inseticida, um acaricida, na verdade. A gente usa muito em animais, né? Gado, essas coisas todas. Mas você tem disruptores endócrinos que podem funcionar. Inibição da foliculogênese, atresia folicular, disrupção da meiose, né? Redução da esteroidogênese na camada da teca ou da granulosa, né? Então você tem vários produtos. Aí você tem assim o tetaclorobenzeno, né, dioxina, tetaclorobenzeno dioxina, o seu DDT, que é DDT, eu acho que nós estamos perdendo o contato com ele, porque ele foi banido, né? É o diclorodifeniltricloretano, é um inseticida muito famoso, era usado muito antigamente. Esse trabalho é interessante, né? Eles comparam aqui, né, a atividade dos produtos. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o etilenoestradiol, né, ele é um porta-aviões, né? A potência dele 1 milhão. Aí você olha assim o comestrol, né? Comestrol que está presente em algumas plantas, 10 mil, é um aviãozinho. Genisteína, 37, é um carrinho, né? Butilparabeno e metilbenzilparabeno são conservantes. O butilparabeno é uma batedeira de bolo e o benzilparabeno é uma criança andando com uma bicicletinha. Isso é uma comparação interessante, porque em termos de potência ou poder de ação do produto. O etilenoestradiol vai ser quebrado, vai liberar o estradiol, é aquele de potência máxima. Todos esses produtos podem interferir no efeito do estradiol, ligando o receptor, impedindo que o estradiol tenha sua potência máxima. Isso é um disruptor. Todos eles são disruptores endócrinos, né? E a potência depende da capacidade de resposta. Aqui você tem alguns disruptores endócrinos que alteram a maturação sexual, particularmente em homens, né? Então você tem, por exemplo, problemas como você tem aqui, se não me engano, essa estrutura aqui é o dietilestilbestrol, tá? Dietilestilbestrol, metoxicloro, um inseticida, o DDT, que é um inseticida, o bisfenol A, que você tem naquelas resinas de plástico, todos eles têm um efeito, né, no receptor de hormônio, fazendo uma alteração metabólica no seu corpo, né? Então, assim, é para se preocupar? Né? É para se morrer? Não sei, né? Mas eu falo assim que nós somos predadores de nós mesmos, né? Nós mudamos o nosso ambiente e depois temos que conviver com as mudanças que nós mesmos fizemos. Então aqui você tem aqui o PCBs, né? O bisfenol policlorinado, os plastificantes fitalatos, né? A genisteína, mas a genisteína também é um disruptor endócrino. Eu já venho falando isso para você há muito tempo. Ele é o que? Ele pode ser um antagonista do estradiol ou um agonista, depende do tanto de hormônio que eu tenho, né? Ele muda o caminho do eixo neuroendócrino da puberdade, mas nós usamos o produto para fins terapêuticos. Então não se engane, não é falar assim, mas a genisteína do disruptor endócrino nunca mais vou usar. Isso é besteira,
né? O que você não pode usar são esses mais complicados que não tem uma aplicação. Você vai, eu vou tomar de bisfenol A porque é um disruptor endócrino. Isso é bobagem. Aí falar assim, eu não vou tomar gestina porque é um disruptor endócrino. Tem aplicação farmacêutica. Vários medicamentos são disruptores endócrinos. Nós usamos exatamente por esse motivo, né? O BPA, bisfenol A, né? Mudanças. Fala, mas é só o disruptor endócrino. Nós não sabemos o nível de alteração que o hormônio sexual faz no nosso corpo. Aqui uma ligação com alterações imunes, né? Aumento, né, de imunoglobulinas, diminuição de CD4, CD25, aumento de interferon gama, né, aumento de polarização de TH2, linfócitos da linhagem TH2, a alteração da inflamação, né, em altas concentrações, fazendo com que você tenha um aumento NF-alfa, produção de óxido nítrico. Então a linha de influência é muito grande, mas do ponto de vista influência, desenvolvimento do cérebro, efeitos no sistema reprodutor feminino e masculino pelo efeito de seus hormônios sexuais, o disruptor endócrino que ele causa, mas ele vai mais além do que isso. A pergunta minha é: esse efeito aqui é associado ao efeito hormonal ou esse efeito aqui é um outro efeito? Na minha concepção é associado ao efeito hormonal, porque nós temos os hormônios sexuais atuam em tudo quanto é célula que você tem no seu corpo. O que nós somos é um monte de mocoron que nós não sabemos o que eles fazem ainda e tudo, mas que faz, né? Ovários, né? Ovário policístico. Então, quando você fez assim, um nível de bisfenol, o nível de disruptores endócrinos em ovário policístico, você tem uma relação? Claro que tem, né? Então você tem, por exemplo, aqui o ovário policístico, o controle. É interessante porque o paciente com ovário policístico ele tem mais bisfenol, né? Aí você fala assim, mas olha, ele tem mais PCBs também, ele tem mais outras coisas. A pergunta básica é, será que ele tem porque ele acumula? Será que ele tem? Isso é causa da doença, é consequência? Isso interage para piorar? Talvez, né? Fitoestrógenos. Fitoestrógenos também são disruptores endócrinos, mas vamos ver fitoestrógeno com a cara de fitoestrógeno. 17-beta-estradiol, olha aqui a gente tem na parecidinho, o resveratrol, parecidinho, só que aqui, eu não sei porque o pessoal faz isso conosco, né? Eles colocaram a foto errada. Eles podiam ter virado essa foto, porque se você notar, esse pedacinho aqui é parecido com esse pedacinho aqui. Se você tivesse virado a foto de cabeça para baixo, daria para entender melhor, né? Mas não, você pode complicar, para que simplificar, né? Olha a quercetina, tem um efeito? Tem. Baixo, mas tem. Menor do que a gente tem no resveratrol, mas tem. Aqui a daizina. As aí, se você virar de cabeça para baixo é a mesma coisa, né? Só que o pessoal prefere complicar. Então as isoflavonas são ligantes do receptor de estradiol, particularmente do tipo beta, né? Mas você tem os ligantes do tipo 1 e tipo 2, aqui você tem as chalconas, estilbenos, aqui é o resveratrol, né? Estilbenos, os culmestanos, os lignanos, o secoisolaricirresinol, que é a estrutura dessa aqui, flavanonas, isoflavonas e flavonas. Todos eles são fitoestrógeno. E o conceito básico de um fitoestrógeno é o que? O conceito de fitoestrógeno é toda molécula originária de plantas que, quando colocada no ambiente, né, in vitro, de cultura de células de câncer com receptor para estrogênio, induz ao crescimento. Esse é o conceito químico, né? Então, baseado no conceito químico, nós entendemos que o fitoestrógeno ele tem que estimular o crescimento de células de câncer de mama no meio de cultura. Antes, ele pode mudar o metabolismo. Então veja a isoflavona da soja, no ambiente hiperestrogênico, ele é o que? Antagonista. E a isoflavona tem uma outra propriedade interessante, ele muda o metabolismo hepático de forma muito parecida ao de induir o metano e o indol 3-carbinol, diminuindo a formação de 16-hidroxiestrona, aumentando a formação de 4,2-metoxestradiol e consequentemente 4,2-metoxestradiol, que tem efeito anti-inflamatório e anti-estrogênico, ou menos estrogênico, né? Então, antes da menopausa, câncer de mama, tudo isso deve ser considerado. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta do ponto de vista químico e do ponto de vista vida também, né?
Então você tem as isoflavonas, que por vários caminhos, por exemplo, uma indução de expressão de enzimas de fase 2, tem o seu efeito na vida, no nosso dia a dia, mas uma isoflavona da soja funciona em vários níveis e nós não devemos confundir. Um efeito é o efeito dele no receptor de estradiol, mas a isoflavona, por exemplo, ativa PPAR. Perdão, a isoflavona muda o caminho de inflamação, a isoflavona muda o caminho metabólico. Então você tem, por exemplo, o efeito em PPAR, em GLUT4. Então você tem vários efeitos da isoflavona que não é aquele efeito específico do hormônio, né, ou no receptor de estradiol. E olha aqui que bonitinho, né, um receptor para estradiol e a gestine enfiada bem no meio ali, ó, funcionando como ligante. O principal ponto é esse aqui, ó, é o ponto onde você tem a hidroxila. Mas lembra muito bem que toda molécula que cabe aqui e tem esse negocinho aqui da hidroxila vai estimular um receptor estrogênio. Aí você vai falar assim, em que intensidade? Eu vou falar, não sei, vai depender de estudos clínicos ou até estudos em cultura, mas todos eles vão ter essa influência aqui. Não pense que não vai ter, porque vai ter sim, né? Mas eu acho bonitinha essa imagem, né? Olha aqui a sua isoflavona, a gente tem bem aqui no meião aqui. Isso aqui é uma estrutura tridimensional de um receptor de estrogênio. Se você pensa em estudo, é um receptor do tipo beta, né? E aqui a gente tem bem localizado ali. Então você tem usar um isoflavona é interessante? Talvez, né? Você tem aplicação. Então olha aqui o seu estrógeno. Aí você tem o que? As moléculas que são fitoestrógenos, por exemplo, resveratrol. A resveratrol é um fitoestrógeno? É. Resveratrol é um disruptor endócrino? Claro que é. No conceito químico não há de não ser. Flavonoides, você pensa em flavononas de sucos cítricos também, flavonas, né, de cereais, de capsicum, flavonols, né, de verduras e legumes e frutas, catequina do chá verde, do chocolate, isoflavonas da soja, né? Eles são fitoestrógenos? São, né? Você fala assim, eu quero ter uma vida saudável, não vou induzir fitoestrógeno. Você não vai poder comer nada que tenha flavonoide. Fitoestrógenos, aqui a Cimicifuga racemosa, que é um outro, né? Na verdade é um outro fitoestrógeno. Ele vai o que? Estimular tanto, a mesma coisa que o disruptor endócrino faz, né? Estimula o receptor nuclear e o receptor na membrana. E aí ele tem o efeito da tirosina quinase e tropoisomerase do DNA, diminuindo a reprodução das células, né? Mas também ao mesmo tempo ele diminui a intensidade do efeito do estrogênio, mudando o caminho de produção de uma proteína, automaticamente mudando a atividade celular. Assim que os fitoestrógenos funcionam. Aqui o Black Cohosh, que é a Cimicifuga racemosa, mostrando esse efeito, né, de um fitoestrógeno, mais particularmente também mudando o caminho da neurotransmissão. Esse efeito é um efeito além do que você espera de um fitoestrógeno. Aqui um trabalho de isoflavonas da soja em fogacho em mulheres pós-menopausa, né? Olha aqui que a favor da isoflavona, então parece que deu uma funcionadinha. Eu vou falar para você, não é aquele milagre milagrento, mas que dá resultado, dá, né? Então você pensa, mas o produto é muito bom, funciona bem, é bom, funciona bem, mas é milagroso? Não é aquele tipo assim, né? Resolve tudo, não, ajuda, né? Aqui um trabalho de sintomas de menopausa também, né? Avaliando no score sintomas físicos, e aqui eu diria que o seu, a isoflavona da soja também traz um benefício em relação ao placebo. Mas se olha bem que o placebo deu um efeitinho, né? É lógico. Eu falo isso para as meninas, elas vão ficar meio bravas comigo. As meninas não, né? As velhinhas falam, mas que é isso? Sintoma de menopausa não é psicossomático, mas olha só, o placebo deu uma funcionadinha, então tem alguma coisa de psicossomático no meio, né? Uma coisa interessante com isoflavonas é o comprimento ou a extensão do ciclo menstrual. Então o que aconteceu? O baseline, o ativo e o placebo. Olha só, então as meninas que menstruavam numa média cada 26, 27 dias começaram a menstruar numa época 28, aumentou o tempo, 28 dias e meio, sei lá, aumentou 2 dias. Então o seu ciclo menstrual deu uma esticadinha. Isso é bom? Bom, se você olhar um mês só não é, mas se você olhar a vida toda, talvez faça uma diferença, né? Mas esse efeito é o receptor claro de uma alteração dos níveis hormonais no seu corpo. Aqui um trabalho de enxaqueca menstrual,
mostrando que os fitoestrógenos melhoram parâmetros de enxaqueca menstrual também, que é uma doença associada a hormônio, né? Eu falei da enxaqueca menstrual na aula anterior para vocês, né? Beleza? Olha aqui, enxaqueca menstrual, aí usar melhora mesmo, tá vendo aqui? Eu tô falando com sotaque goiano, né? Olha aqui, melhora mesmo, olha aqui, é um produto muito bom. Se você, quer dizer, você pode evidentemente usar outras drogas, mas se você usar uma isoflavona, você vai ter o benefício. Pensa muito bem que a possibilidade de você ter um benefício com o disruptor endócrino é uma realidade. A atrofia, esse aqui é um, olha que coisa interessante, esse aqui é um gel vaginal com isoflavona em atrofia vaginal. E quando você olha aqui, ó, baseline, 4 semanas, 12 semanas. Foi um milagre? Não foi. Mas deu uma melhoradinha? Deu, né? Mostrando que o gel vaginal com isoflavona pode trazer um benefício. Placebo, né? Comparação. Conjugação de equino foi melhor? Foi, né? Mas a isoflavona deu um efeitinho. Não é, lógico, aqui o isoflavona não é uma, como diz, não é não é um hormônio, mas leve em consideração que exatamente o efeitinho é porque não é hormônio. O diâmetro da artéria braquial, eu dou genisteína, o diâmetro da artéria braquial aumenta. É o que? É provavelmente um aumento da produção de óxido nítrico e uma diminuição da endotelina 1, mostrando o benefício na circulação sanguínea. Isso pode responder pela melhora de perda de calor, dilatação das artérias, pressão arterial, diminuição de risco de doenças cardiovasculares, né? Tudo isso pode ser uma repercussão. E a relação óxido nítrico e endotelina, mostrando que a relação óxido e endotelina melhora muito, né? O benefício. Aqui um trabalho, esse aqui é o mesmo trabalho de maturação da isoflavona vaginal, né? Então olha só, você vê aqui, isoflavona, placebo com conjugação de equino, quer dizer, valor de maturação. O placebo foi ruim o efeito, mas a isoflavona e a conjugação de equino foram bons. Lógico que a conjugação de equino é melhor que a isoflavona, não há de se questionar isso, assim como o estradiol seria muito melhor, mas deu um benefício. Isso aqui é a aplicação dos fitoestrógenos na modulação do efeito do estradiol no seu câncer de próstata. Os fitoestrógenos são hoje indicados para você diminuir o processo inflamatório e melhorar a perspectiva no paciente com câncer de próstata pelo seu efeito no receptor do tipo beta, que diminui a proliferação e aumenta a diferenciação das células. E o efeito do estradiol no receptor alfa seria um efeito proliferativo e aumentador da inflamação, assim como o DHT também. Então, se você trata câncer de próstata hoje, você quer usar um modulador, inibir a 5-alfa-redutase e liberomatase é uma opção interessante, ao mesmo tempo administrar o fitoestrógeno é uma opção fantasticamente mais interessante ainda, né? Isso aqui é a suplementação de soja, né, em gordura. Olha que interessante aqui, né? A gordura visceral caiu, né? Subcutânea também caiu, abdominal caiu. Só que esse slide eu estou pondo para vocês não por causa disso, mas por causa disso, ó, né? Afro-americanos responderam de forma diferente de caucasianos, né? Então você vai falar assim, eu vou dar isoflavona porque o Henry deu uma aula e o produto é bom. Pode funcionar o contrário, depende da etnicidade, né? Vai funcionar? Não sei. Sei lá, você tem o pé na África, você tem o pé na Europa, você tem descendência para lá, a sequência de DNA que te dá uma resistência à isoflavona está em você, não está em você? São perguntas que vocês devem fazer na clínica, né? Então você pode administrar isoflavona e não obter nenhum daqueles efeitos que eu mostrei para vocês. Isso é uma coisa perfeitamente normal. Por quê? Porque tem a ver com a etnicidade, né? E olha só, isoflavonas tem pós? Tem pró sim, ó, melhora sintoma vasomotor, da menopausa, melhora o lipídio sanguíneo, atenua a perda óssea, mas é ruim, ó. Ele tem os contras, ele é um disruptor endócrino, altera o eixo hipotálamo pituitário gonadal, muda o seu ciclo menstrual, que pode ser ruim, né? Se você é uma pessoa jovem, pode induzir uma puberdade prematura, né? Malformação do ovário, isso aqui foi detectado em animais, né? Malformação de ovário, útero, oviducto, né? Então, como você dá um disruptor endócrino. Você pode ter o benefício, sim. Você pode ter os prós e os contras. Sempre você tem que equilibrar os dois para você fazer ou não fazer um produto. Isoflavonas também, além de atuar diretamente no sistema, ele muda a atividade da aromatase. Olha aqui o efeito da alteração de aromatase. Em câncer de mama é bom, né? Porque inibir aromatase em câncer de mama é legal.
Se for um câncer de mama, é R positivo. Então, olha, é uma outra aplicação para isoflavona. Ou um disruptor endócrino, né? Aqui tem a aromatase, né? CYP19. As várias isoflavonas, então você tem a rotenona, crisina, pigenina, a metoxiflavona e a 7-hidroxiflavona. Olha que interessante, porque essa rotenona parece ter um nível de efeito muito legal, né? A 7-hidroxiflavona tem um efeito muito bom e a crisina também tem um efeito muito legal, né? Olha aqui que bom. A pigenina também tem um efeito, só que parece que não tão bom assim, né? Vamos passar uma pincelada sobre SERMs, né, que são moduladores seletivos de receptor de estradiol, né? Como eu falei para vocês, né, a questão de dose-resposta tem a ver exatamente com intensidade. Você pode ter uma resposta total, uma resposta menor. E esse efeito é associado aqui à capacidade ligante e à capacidade de desencadear um resultado. Então você tem, por exemplo, um efeito que pode ser um agonista 100%, no caso esse aqui, né? Você pode ter um efeito aqui de um antagonista 100%, que é aqui, que bloqueia totalmente o efeito. Ou você pode ter aquele indivíduo que não sabe o que é, ele é mal menos, né? Ele pode ter um efeito agonista parcial, que todo agonista parcial é um antagonista parcial. Então olha que isso vai depender exatamente do que? Da resposta e da concentração dos seus hormônios no caminho original. Os SERMs, eles fazem o que, né? Os SERMs, eles acabam modulando receptores, atuando em alguns ligantes e talvez não ligando em outros ligantes, mas eles vão fazer o que? Trabalhar na ligação no seu receptor, que originalmente ligava o estradiol. Você vai ter a ligação de uma molécula parecida que pode desencadear ou não o resultado final aqui. E é isso que o modulador faz, né? E os SERMs, né, os moduladores, eles podem partir por estrutura química desde um produto inativo até um produto totalmente ativo, ou seja, um antagonista puro, um modulador seletivo, que é o cara que não sabe se ele é para lá nem para cá, se ele é agonista ou se é antagonista, ou você pode ter o agonista puro. Quem que é o agonista puro aqui? O estradiol, né? E tem aplicação? Tem. Por exemplo, o clomifeno, que é considerado um antiestrogênico, ele é indutor da ovulação. O aloxifeno, prevenção de osteoporose, redução de câncer de mama, e tem algumas aplicações também em câncer de próstata. O tamoxifeno, cânceres, né, foi desenvolvido para câncer especificamente, o carcinoma ductal invasivo, câncer de mama, metástase, desde que eles sejam R positivo, né? E o toremifeno, que é usado para tratar câncer de mama em metástase, né? Então vocês podem ver que esse aqui é um agonista parcial e esse aqui são bem antagonistas mesmo, né? E a estrutura química, né? Então você pega aqui o tamoxifeno, o clomifeno, vocês podem ver que todos eles têm uma carinha muito parecida, né? É que na verdade eu vou dizer para vocês, eles colocam as figuras sem pôr na estrutura normal, no posicionamento normal, né? Mas se colocasse, vocês veriam que aqui, por exemplo, esse aqui tudo é parecidinho, né? Umas coisas interessantes que tem a ver com o que a gente não entende, né? Esse trabalho é um trabalho de haloxifeno, né? Mostrando o efeito do haloxifeno liberando beta-endorfina. Olha que coisa interessante. De repente você pode usar ele para compensação ou para dor, tudo depende, né? Ou aqui o haloxifeno, né? Ainda na aumento de beta-endorfina, né? O tamoxifeno, uma droga antiestrogênica, ele tem o bloqueio, mas olha só, você ele bloqueia a aromatase, diminui o efeito do estradiol, os moduladores e tal, mas ele também tem um efeito exatamente na mitocôndria, né? Aumentando o estresse nitrosativo, aumentando o estresse oxidativo, dando ao DNA e aumentando a apoptose, né? Então são efeitos adversos, porque nós nunca sabemos aonde que o estrógeno está funcionando realmente, né? As nossas lições de hoje: disruptores endócrinos, nós temos contato o tempo inteiro, você não vai ter como fugir, né? Então nós temos que simplesmente entender o que eles fazem, onde eles são bons, onde eles são ruins, né? O sistema de eliminação deve funcionar bem, que é o sistema de detoxificação. Se você tiver polimorfismo, você vai ter problemas, ou na verdade não é que você vai ter problemas, você vai ter risco de ter problemas. O bom senso, né? O bom senso sempre tem que prevalecer em tudo nessa vida, inclusive nesses momentos, né? Então há benefícios? Há riscos? Há também. Então você sempre tem que equilibrar o risco e o benefício de usar um disruptor endócrino, de ter o contato com o disruptor endócrino.
Gente, e por hoje é só. Muito obrigado pelo contato de vocês. Muito obrigado por estarem aqui, né? Obrigadão para todo mundo. E como essa aula foi feita pré-dia 15 de novembro, desejo a todo mundo um excelente feriado. Beijão para todo mundo. Descansem muito que o curso continua.